Antes de prosseguir com esse vídeo, notícia urgentaça, urgentaça. Cara, é surreal. A FIFA determinou que um clube será excluído do Super Mundial. Tem um clube sendo excluído do Super Mundial, vou explicar para vocês. Eles notificaram o grupo que comanda os clubes León e Pachuca sobre a exclusão de uma das equipes do Super Mundial. Ou seja, se for o León excluído, é o adversário do grupo do Flamengo. O León é do grupo do Flamengo. Se o León for excluído, é um time a menos no grupo do Flamengo. Eles vão ter que selecionar um outro integrante para o grupo do Flamengo. Então, o León pode ser excluído. É o time do James Rodríguez, hein? É o time do James Rodríguez, que jogou ontem contra o Brasil, pode ser excluído do grupo do Flamengo. Por quê? Os dois são do mesmo grupo. Tanto o León quanto o Pachuca são do mesmo grupo. É a mesma SAF que comanda, mesmo dono, né, que comanda. Então, será excluído, tá? Então, a FIFA não permite isso. E aí a gente pode ter essa situação aí da mudança no grupo do Flamengo. Não muda o local, tá, gente? O local do jogo permanece tudo ok. Quem comprou o ingresso permanece tudo ok. É aquele jogo de Orlando. Então, esse jogo, apenas o adversário do Flamengo pode mudar. Eu acho que vai ficar o Pachuca. E eu acho que é o León que vai sair. Infelizmente, a gente não vai ter a nossa revanche com "Gosto muito de você, Leãozinho". E olha, direto da piscina do hotel aqui em Brasília, trazer uma notícia importante para vocês. O Gerson foi desconvocado. Foi cortado da seleção brasileira. O nosso craque Gerson Coringa foi desconvocado da seleção brasileira porque ele sentiu a coxa esquerda. Ele foi substituído no duelo com a Colômbia após se queixar de dores na posterior da coxa. A CBF então informou que ele será liberado para continuar o tratamento no Flamengo. É brincadeira. Agora o Flamengo que trata, né? Agora o Flamengo que trata. Mas tudo bem. É isso, cara. É sempre assim. Aí pro lugar dele, o Dorival convocou o cria do Flamengo, João Gomes. Merecido também. E vou te falar, hein? Bom de bola pra caramba. E o João Gomes, cria do Mengão, então vai substituir o Gerson, ele que atualmente está no Wolverhampton. O Flamengo vendeu ele pro Wolverhampton e, cara, sinceramente torço muito por ele, esse garoto é sensacional. Então, o Gerson desconvocado, vai tratar no Flamengo e agora a gente tem o João Gomes sendo convocado pro lugar dele. Fala, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui diretamente de Brasília, onde os jogadores do Flamengo seguem, né, treinando. A gente está aí aguardando um posicionamento da CBF com relação ao Gerson, né? Aparentemente o Gerson não teve nada muito sério, mas vamos aguardar, né? O doutor Rodrigo Lasmar aí, né, poder falar com relação ao Gerson, né? Porque ele saiu do jogo ontem, a gente já até falou mais cedo aqui sobre essa questão. Estamos aqui no Lago Paranoá. Eu estou aqui em frente ao hotel onde eu estou hospedado, né? A gente vai estar aqui também sempre perto da seleção, dos jogadores do Flamengo, para trazer muitas informações. Estava trocando uma ideia com o Dorival ainda agora, né? O Dorival confiando muito na classificação e que o Brasil chega forte para a Copa do Mundo. Elogiou muito o Wesley, tem na entrevista, mas ele elogiou para mim também o Wesley, elogiou demais o Wesley, sabe? Cara, o Wesley foi espetacular ontem, cara. Entrou muito bem o Wesley, cara. Eu tô assim, impressionado como ele não sentiu o peso da amarelinha, né? Olha só, a gente teve o médico da seleção, então, o Rodrigo Lasmar, ele falando sobre a situação do Gerson, tá? Ele deu aí detalhes sobre essa situação do Gerson. E olha só, vou pegar aqui para vocês o que ele falou. Vamos lá. O Alisson sofreu um trauma na região da cabeça.
E aí ele fala que foi substituído por uma suspeita de concussão. Agora faremos todo o protocolo da CBF, ele passará por exames de imagem recomendados, uma tomografia computadorizada e depois uma ressonância com difusão. Se todos os exames estiverem normais, nós daremos sequência e faremos um teste cognitivo e tudo mais. A ilha do Gerson. Dando sequência, o Gerson saiu se queixando de uma dor na coxa esquerda, tá? Foi na coxa esquerda. Ele também fará exames de imagem e assim, quando tivermos notícias, informaremos. Então a gente segue aguardando aí o informe do Departamento Médico da Seleção Brasileira para saber se o Gerson será cortado ou se continua, né, se o quadro dele é perigoso para o Flamengo perder o jogador por alguns jogos aí do Brasileiro, até a estreia contra o Inter, eu espero que não. A gente está aí apreensivo com essa situação do Gerson. Com relação ao Wesley, cara, é importante a gente falar que eu acho que ele vai ser titular da Seleção Brasileira. Tá muito acima do Wanderson. Eu acho que o Wesley, em pouco tempo de jogo, ele fez muito mais do que o titular. E o Dorival sabe disso. O Dorival, ele não é bobo e ele sabe que ele tem um jogador de nível de Real Madrid nas mãos. Tanto é que o Vini Júnior ficou alucinado. O Vini Júnior está apaixonado, né, pelo futebol do Wesley, pela pessoa do Wesley. Você vê que os dois brincando, uma proximidade absurda. Queira ou não, né? O Vini é rubro-negro, saber que o jogador veio do Flamengo, acaba se aproximando do Gerson, do Wesley, mas é fato que o interesse recente do Real Madrid e o próprio Vini Júnior vendo a qualidade do Wesley, como ele é agudo e como ele defensivamente também, ele volta, aquele carrinho que ele deu na bandeirinha de escanteio na defesa foi inacreditável. Então isso tudo faz o Wesley ficar muito bem cotado até mesmo para um Real Madrid. Olha só, o Dorival falou sobre o Wesley, vamos escutar aqui na coletiva da CBF, vamos ver aqui, ó. Foi muito saudável a participação do Wesley, é um garoto que está num processo de evolução muito claro. Vamos torcer para que ele tenha tranquilidade para poder continuar desenvolvendo seu trabalho. É um menino que chama atenção, merece todo o cuidado possível e com certeza, se continuar com esse processo que vem tendo, fatalmente será aí em pouco tempo um jogador continuando com esse processo de evolução será uma realidade muito clara, se já não o é nesse momento. Titular, né? Será titular. O Dorival deixando claro que o Wesley será titular da seleção em pouco tempo. E o Wesley, a gente estava falando dessa proximidade com o Vini Júnior, o Wesley falou sobre o Vini Júnior, aí o Vini Júnior passou, brincou com ele, mas o Wesley estava falando sobre o Vini Júnior, ó. Cara, primeiro um belo gol, né, dele, merece muito, não tem nem o que falar, para mim é o melhor jogador do mundo que tem. É mesmo. Então, receber um elogio dele, uma motivação dele, para mim é muito gratificante. E eles sabem o peso que eles têm na palavra deles, falando para alguém que está chegando. Então, eles são jogadores de alto nível. E chega um cara novo, igual eu, em primeira convocação, e ele sabendo que a palavra dele vai ajudar muito, isso não tem, como é que eu posso falar? Não tem, ele sabe o peso disso, então ele fala, ajuda, e isso motiva qualquer pessoa que vem para a seleção, se for convocada, e os jogadores de alto nível falar alguma coisa, vai ajudar na confiança, e me ajudou. Ó, aí o Vini passou, brincou com ele. Cara, é fantástico. E o Vini ainda fez questão de elogiar, chamar ele de brabão lá no X, não foi no X, foi no Insta do Wesley. Cara, merecido, Wesley. Merecido. Olha, a gente, então, tem aqui a situação para passar para vocês com relação aí à questão olha só. Perdão, gente, que eu tô tentando achar aqui. Ó, vamos lá, os números do Wesley, para passar para vocês, tá? Foi um dos destaques aí do time em campo, mesmo com poucos minutos. 11 minutos jogados sem acréscimo, tá? Contando sem o acréscimo. Mas teve acréscimo, 10 mais 10 minutos. Vamos contar 21 então, tá? 11 de 12 passes certos, 92%. 2 passes decisivos. 6 de 6 duelos ganhos. O primeiro do time, olha só.
primeiro do time em duelos ganhos, cara. Ele é espetacular, o Wesley. 3 desarmes, primeiro do jogo. 2 faltas sofridas, tá? Então, ele é o primeiro do jogo em desarmes e jogando 21 minutos. Primeiro do jogo em desarmes, 6 de 6 duelos ganhos, primeiro do time. Cara, em 2 quesitos, ele foi o melhor em campo, em 2 quesitos. É impressionante o Wesley. Olha, o Andrade elogiou o trabalho do Felipe Luiz, nosso ex-treinador Andrade, comparou com a geração de ouro. O Cláudio Coutinho, o Felipe botou essa camisa, o Cláudio Coutinho usava essa camisa aqui, né? Mundial de 81, hein? O Felipe usou na coletiva outro dia, depois que jogaram o balde de gelo nele no título, né? Esse Flamengo é o time dos sonhos de todos os torcedores. Há muitos anos que ninguém viu o Flamengo jogando dessa forma. Jogando sempre no campo do adversário, como jogou a vida toda. Nos anos 80 nós já jogávamos dessa forma. É um time que não joga atrás, sempre procurando agredir o adversário. Esse é o Flamengo que a torcida gosta, um time que joga para frente. Ele, o Felipe Luiz, sabe que vai ter um momento de certa dificuldade, o que é normal dentro do futebol, mas boa parte do tempo ele impõe o seu ritmo. Isso que o torcedor quer ver. Ele joga para frente, não tem medo de perder. Vai acontecer, derrota vai acontecer, é normal. Mas ele joga, mas ele pode perder, mas como ele sempre fala, mas jogando desse jeito, né? Ele não tem medo de perder. E o treinador do Flamengo tem que ser dessa forma. Não pode ser de forma diferente. E ele caiu na graça da torcida por mérito dele. Disse o Andrade ao GE. Andrade, campeão brasileiro de 2009, monstruoso, que eu acho que deveria também ter tido mais tempo no Flamengo, como o Dorival também merecia ter tido mais tempo no Flamengo. E olha, falar de Jorginho, as lojas do Flamengo já estão personalizando camisa do Jorginho. Ó, a Raíza Simplício postou... A loja oficial do Flamengo no aeroporto Santos Dumont já vendendo o manto personalizado com o nome e número de Jorginho nas costas. Botaram o número 20, não sei se vai ser o número 20, mas vê se dá para ver aí, já o nome do Jorginho na camisa do Flamengo. Olha aí, nome do Jorginho já na camisa do Flamengo. Para, só uma rapidinho aqui, olha só, essa situação aí da loja. A gente entrou em contato com as lojas do Flamengo e os representantes nos avisaram que foi um torcedor que foi lá, pediu para fazer a personalização do Jorginho com o número 20 e colocou ali o cabide no local onde fica vendendo ali as camisas e fez uma foto como se fosse a loja que estivesse vendendo. Então partiu do torcedor, tá, gente? Partiu do torcedor, é importante a gente dizer, partiu do torcedor e não da loja. Mas... agora já viralizou e a galera quer o Jorginho no Flamengo. Se for bom para ele vir, que venha. Essa nação não tem jeito, mas tá muito perto. Tá muito perto. O BAP falou ontem, né, no conselho, né, que tem que rezar para a esposa dele gostar, ou seja, a esposa não, ela vai casar ainda. Tem esse impasse de que eles vão casar no início de junho, aí tem alguns dias de lua de mel, mas vai se apresentar logo depois para o Mundial. A verdade é, ela está gostando do Rio, a gente já trouxe mais cedo, ela está adorando o Rio de Janeiro, está curtindo as mensagens que está recebendo e ela vai aceitar. E aí o Jorginho vai só resolver lá com o Arsenal a rescisão dele para ele se apresentar antes ao Flamengo, para ele sair em maio, fazer o casamento dele, depois ele se apresenta ao Flamengo. Cara, eu estou muito feliz com essa vinda, porque esse jogador é um galáctico. Ele é sim um galáctico, um cara que vai agregar muito, vai sobrar no futebol brasileiro. Olha só, galera, tem uma informação importante para passar para vocês aqui. A situação das dívidas que os times têm com o Flamengo. Ontem, lá no Conselho de Administração do Flamengo, no Conselho do Flamengo, né, no Conselho Deliberativo, o BAP apresentou um slide, né, um PowerPoint, e teve gente presente que passou o que aconteceu. Passaram para o Venê, outros passaram para outros jornalistas, passaram para um repórter nosso, e aí chegou, né, o repórter nosso Gabriel Órfão, teve essas informações, ele publicou. Eu só acho que tem um erro aqui, que não é o Conselho de Administração, é o Conselho Deliberativo, tá? Conselho Deliberativo, vou até corrigir aqui. Informação importante, cara, de valores que o Flamengo tem mais de 61 milhões de reais a receber. É uma fortuna, né? De Conselho Deliberativo. Conselho Deliberativo do Flamengo foi... Então, Conselho Deliberativo, tá?
foram apresentados aí os slides. E olha só, eu vou enumerar aqui os 61 milhões que o Flamengo tem a receber. É uma fortuna que o Flamengo tem a receber só de devedores. Gabriel Noga, Leixões, 100 mil euros. Tá? Eu vou falar em euros. Verton, Leixões, valor em aberto, 1 milhão de euros, mais juros e multa. André Luiz, Estrela da Amadora, revendido ao Rio Ave, valor de 1.220.000 euros, mais juros e multa. E 61 milhões sem contar juros e multa, tá? Igor Jesus, Estrela da Amadora, revendido ao Los Angeles FC, valor em aberto 3.600.000 euros, mais juros e multa. Thiago Maia, Internacional, valor em aberto 4 milhões de euros, mais juros e multa. Só aí a gente está falando aí de um total de 9.920.000 em aberto, tá? De euros. Cerca de 61.000 e 80.595 reais na cotação atual. Mais juros e multa. Tá? Então a gestão do BAP começou o ano aí com 3,3 milhões de caixa com os devedores sendo cobrados. O valor do caixa subiu para 69,8 milhões e o presidente BAP criou um war room, uma sala de guerra, né, para cobrar os clubes que estavam devendo ao Flamengo. E neste salão de guerra, o próprio presidente fez contato direto com os devedores, ele ligava e conseguiu recuperar uma parte do dinheiro, tá? Então, o Flamengo já levantou ali o caixa bastante. Tem a questão também, que foi questionada lá da Bet Oficial da Nação, que foi descoberto que paga mais até do que 22 milhões ao Flamengo, de mínimo garantido, tem mais comissão, e aí eles decidiram dar essa moral, até porque o valor que a Bet Oficial do Flamengo paga ao clube é maior do que qualquer patrocinador pagaria para ficar nas costas. Então eles botaram uma vez no Master, na Supercopa, e colocaram aqui também nas costas. Então nada mais justo, nada mais justo. E a expectativa é que o Flamengo ganhe até em curto tempo com a Bet Oficial da Nação. Por isso eu falo que é importante fazer o cadastro, jogar com responsabilidade para maiores de 18 anos. Cara, não é investimento, é diversão, mas se você joga na Bet Oficial do Mengão, porque você vai ajudar o clube, porque em breve há uma perspectiva de 5, 10 milhões por mês de lucro para o Flamengo. É uma loucura, valores altíssimos. Se a nação engajar, valores altíssimos. Mas importante isso aí, saber que o Flamengo tem 61 milhões de reais de devedores, de clubes devedores por contratações a receber. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu.